A paz do Senhor. Hoje estamos aqui mais um dia para falarmos sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso maior convidado é o Espírito Santo. Aleluia. E nós iremos falar de Jonas. A gente vai fazer a leitura, da Bíblia e fazer as nossas conclusões em cima do que Deus nos ensina. Amém? Amém. Paz do Senhor, amados. Então, como a minha amiga disse, Jonas é um personagem da Bíblia que a gente gosta muito de falar sobre ele, porque muitas vezes a gente se sente como Jonas. Às vezes a gente foge. Jonas era um homem fujão, a gente chama, porque ele fugiu, daquilo que Deus tinha para ele. Mas não adiantou ele fugir, É essa parte que eu vou ler aqui. Então, muitas vezes, como eu estava dizendo, muitas vezes a gente se parece muito com Jonas. Deus já confirmou em nós um chamado, e a gente quer seguir outro caminho, ou quer fazer outras coisas, ou quer sair do propósito. Mas uma coisa nós queremos deixar aqui com a nossa mensagem, com a mensagem de Deus, que não adianta você fugir do chamado, não adianta eu fugir, não adianta a Leide fugir. Uma hora dessas Deus nos pega e aí não tem pra onde correr. Vamos lá então, amados. Quem quiser acompanhar aí, a mensagem que a gente vai trazer para vocês é Jonas capítulo 2, versículo 1. Fala assim, a oração de Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele foi engolido, devorado pelo peixe, por desobediência. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Vou dar uma paradinha aqui. Olha que palavra maravilhosa. Está dizendo que ele, lá na entranha do peixe, lá no mais profundo do mar, Deus viu ele. E quando ele abriu a boca para clamar ao Senhor, para fazer a sua oração, Deus dos céus ouviu a oração. Subiu a oração de Jonas até o trono de Deus. Deus ouviu a oração e respondeu Jonas imediatamente. Aleluia! Quer dizer que não importa onde tu esteja. É isso mesmo. Continua, amiga, é isso aí. Não importa onde tu esteja, A gente clamando de todo o nosso coração, Deus entende o nosso clamor, o nosso choro, a nossa angústia. E a gente precisa crer e clamar a Ele, que Ele vai nos ouvir. Amém, é mesmo desse dentro jeito. das entranhas de um grande peixe. Me pensa bem, então quando Deus ouviu a oração dele, quando ele se posicionou mesmo naquela situação difícil, no mais profundo mar, dentro da barriga do peixe, Deus ouviu a oração dele mesmo assim. E aí, olha o que aconteceu. Os que observavam as falsas vaidades deixaram a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei, isso aqui é Jonas orando, mas eu te oferecerei com a voz de agradecimento. Mesmo dentro da barriga ele estava querendo dizer, com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele reconheceu que Deus era Deus de tudo e de todos. Ele estava sobre tudo. Estava acima de todos. Ele reconheceu que Deus é soberano. Sim. Glória a Deus, aleluia. Falou, pois, o Senhor ao peixe,
e este vomitou a Jonas da terra seca. Glória a Deus. Então, pela oração de Jonas, quando entrou na barriga do peixe, viu que cometeu um grande erro, que foi de não ter obedecido o chamado, de não ter obedecido a voz do Senhor. Quando ele entrou na barriga do peixe, ele disse: eu não tenho para onde correr, daqui eu não tenho como sair daqui. A única coisa que me resta agora é orar, né? E Deus vai agir, né? Ele tinha fé, ele sabia que Deus era Deus Todo-Poderoso. Então, depois disso, depois da oração dele, Deus fez com que, deu ordem à baleia e ela, o peixe, né? E o peixe vomitou ele na beira da praia. E aí começa a trajetória de Jonas. Dali pra frente ele não desobedeceu, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele entra com a promessa. Mas ainda assim foi teimoso, né? Tem algumas teimosias ainda. Eu vou continuar, né, no capítulo 3. Ali a oração de Jonas, né? Ele demonstra a gratidão dele. Por pior momento que ele estava, né? Ele temeu por ali ser o último momento dele. E ele mesmo assim, ele agradeceu, né? Teve gratidão a Deus, né? Por tudo que Deus tinha feito. E confirmou que o voto que ele estava fazendo, ele iria cumprir, né? Amém. Vou continuar no capítulo 3, né? A conversão de Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Que era o que Deus no momento estava falando, né? Deus deu o prazo de 40 dias para Nínive se restituir, né? Porque os pecados deles eram tão grandes e tão atordoantes, né? Que Deus entendeu que ele precisava mandar alguém para avisar aquelas pessoas. Deus, com toda a soberania dele, né? Ele poderia só fazer, mas não. Ele ainda mandou um filho dele, né? Mandou Jonas ir lá, né? Mesmo Jonas sendo teimoso de não querer ir lá, né? E passar por toda a situação de estar dentro do grande peixe, né? Ele chegou lá e ele falou, né? Vocês têm 40 dias ou Deus vai fazer o que tem prometido, né? E eu vou dar continuidade no capítulo 5. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. O rei decretou que todo mundo estaria em jejum. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. Clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes faria e não o fez. Quando o rei decretou, né, esse jejum, mesmo eles tendo temor, ainda eles pensaram, né, se Deus for fazer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continuará sendo Deus. Mas que a gente não passe por isso, que a gente tenha sabedoria, né, ali o rei, nas palavras dele, querendo dizer, né,
que eles tivessem sabedoria de que, se for acontecer, que pelo menos eles tenham se redimido com Deus, né? Que pelo sentimento do coração deles, né? Eles tenham já pedido perdão pelos seus pecados e se arrependido, de tal maneira que esse mal não chegasse a Nínive, né? Sim. Quer fazer mais Eu alguma? quero fazer uma observação que eu acho interessante, que o rei, né, ele deu a importância, ele ouviu a voz de Jonas, ele ouviu e deu crédito à palavra de Jonas, que na verdade não era a palavra de Jonas, era a palavra do próprio Deus. Sim. Mas o que acontece? Ele ouviu. Sim. Eu acho isso incrível, aquele rei ouviu, né? Então quando a pessoa se coloca a ouvir, se propõe a fazer aquilo que Deus quer, ele jejuou. O que é o jejum? Humilhação, se humilhou diante de Deus, né? Sim. E ele não só se humilhou, ele fez todo o povo se humilhar, todo o povo reconhecer o seu pecado. E isso pra mim é uma das chaves. Sim. E o rei, por ser rei, né, ele era uma autoridade naquela cidade. Exatamente. Quem que é maior que um rei, né? Sim. Naquela cidade não tem. Isso. E ele teve a sabedoria, né? Tem um Deus maior do que tudo. Isso. Maior do que o meu reino. Ele disse a si mesmo. Isso né? mesmo. Tanto é que ele fez o decreto dele, né? E se sentaram sobre cinzas, né? Cinzas. Que acaba sendo uma forma de reconhecer que nós não somos nada. Não somos e nada. somos totalmente dependentes de Deus. E é verdade. E somos. Somos Deus, né? Somos mesmo. Eu vou continuar no capítulo 4. A revolta de Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Voltando ali, né? No capítulo anterior do versículo. Capítulo anterior, né? E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não fez. Aí a revolta de Jonas era o quê? Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim e te ires. Deus estava repreendendo, né? Jonas, por que tu tá irado, né, com o mal do próximo, né? Deus fez ele pensar, né? Tá irado porque eu tô abençoando esse povo me reconheceu como Deus, se arrependeu dos seus maus caminhos, corrigiu, e aí eu dou acabo com a destruição, não deixo o povo ser destruído e tu ainda fica triste. Tu quer ficar triste? No caso, ele quis dizer, né? Só tu merece a salvação? Sim, né? exatamente. De certa forma, ele quis dizer isso. E Deus mandou ele lá justamente para salvar esse povo. Sabia que haveria arrependimento. Exatamente, né? Então tem coisas assim que às vezes a gente olha pro próximo, por que isso está acontecendo comigo? E não acontece com fulano. Isso. Mas porque tem o arrependimento. Deus é misericordioso em toda, né, a sua soberania dele. Glória a Deus. Eu vou terminar de fazer a leitura aqui. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que,
Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Que forte, que lição. Isso é uma lição, né? Porque a gente pede a Deus tantas coisas, né? Mas a gente, de certa forma, a gente está plantando para a gente colher aquilo. A gente está semeando, né? Não adianta nós só querermos colher o bem, colher a pessoa mais abençoada, a pessoa mais virtuosa do nosso lado, mas se a gente não plantar uma semente, né? Para a pessoa ter sabedoria, para a pessoa ter mais fé, a pessoa orar mais, a pessoa buscar mais. Sim. E assim foi Jesus Cristo quando veio, né? E nos semeou, né? Semeou para nós aprendermos o evangelho dele. Amor, E né? Deus com Jonas fez a mesma coisa, né? Que linda essa história. Deus tem feito, né? Desde antes da gente estar nessa terra, né? É verdade. Deus tem nos ensinado de muitas formas, né? Eu gosto muito da mensagem de Jonas, porque diz sobre como nós somos, né? Nós somos falhos e muitas vezes a gente quer coisas que a gente não tem condições de manter. Ele queria a vingança, né? Eu vim aqui, eu proclamei dizendo que o Senhor ia fazer e o Senhor não fez. Mas Deus, na misericórdia dele que ele teve, né? Ele disse: não, eu não vou fazer, porque os meus filhos, eles não tinham a palavra. Tu veio e semeou a palavra. E agora eles entenderam, agora eles estão fazendo a colheita deles. Né? Porque frutos de arrependimento. Os frutos de arrependimento. Se a gente não tiver o arrependimento, a gente não consegue seguir em frente, né? E ainda sobre Jonas, eu percebo que ele, no coração dele, ele proclamou dizendo que se o povo não se arrependesse, Deus ia destruir, Deus ia mandar destruição. Mas eu percebo que o quanto ele ficou cego pelo orgulho. Por que eu falo isso, né? Por que ele não gostou quando Deus abençoou o povo? O que fez com que ele não gostasse? Bom, se afinal de contas é bênção, se afinal de contas Deus livrou aquela cidade. Como Deus disse ali, né? Como na palavra de Deus diz que Deus disse, era 120.000 filhos, né? Então, assim, são 120.000 pessoas, ele não teve compaixão. Ele queria que a palavra que ele disse, que aquela cidade seria destruída, que era isso que acontecesse. Né? Aquele verbo que ele liberou, que fosse aquilo que acontecesse. Só que o próprio Deus se arrepende de destruir aquela cidade. Por quê? Porque ele viu na cidade arrependimento. Então quer dizer o quê? Que se na cidade, se no nosso bairro se a gente conseguir proclamar as boas novas, conseguir propagar o evangelho e falar sobre o arrependimento e a cidade se arrepender, o bairro se arrepender, Deus entra em cena e Deus salva aquele lugar, né? E nós, glória a Deus, a gente já tem o entendimento, porque a gente busca Deus, né? Jonas buscava Deus, mas ele estava ainda na ignorância nessa parte, porque ele queria que a palavra dele, que ele liberou, entrasse em vigor, né? Então era um certo tipo de orgulho para querer dizer, viu, eu avisei, tipo bem assim, viu, eu avisei. Só que a gente aprende com a palavra que a gente pode sim avisar, a gente pode sim disciplinar, corrigir, exortar. Porém, se a pessoa se arrepender
e Deus der uma nova chance para essa pessoa, o que nós devemos fazer é nos alegrar com a bênção do próximo. Exatamente. Nos alegrar com a alegria do próximo, nos alegrar com a salvação daquela alma ou daquela cidade, como foi na cidade de Nínive, né? Então Deus tinha planos para aquela cidade. Com certeza Deus sabia que o povo ia se arrepender. Por isso mandou Jonas lá. Quem não sabia que o povo ia se arrepender era Jonas. Por isso ele ficou frustrado. Sim. Mas Deus já sabia, né, que teria eficácia. Senão Deus não teria tirado Jonas do ventre do grande peixe, né? E a gente fala baleia, que fica subentendido um grande peixe, né? Poderia ser outro peixe que a gente não conheça hoje. Mas glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Então o que acontece? Então a mensagem de tudo isso tira uma lição. Não é só uma, no mínimo 3 lições. São vários ensinos, mas 3 lições pra gente deixar bem frisado. A primeira, que isso serve pra nós, né? Pra nós e vocês. Nunca fuja do seu chamado. Glória a Deus. Porque ele pode ser muito doloroso, né? Quando Deus cobra mesmo, ele é bem pontual, ele é bem severo em cobrar. Bem incisivo. E a Bíblia diz, né, que Deus, tem uma palavra que fala tardio em irar-se, mas existe a ira do Senhor. Existe. Então, o que acontece? Então, primeira coisa, não se demore para cumprir o seu chamado. Se Deus te chamou, se Deus te levantou, se Deus disse faz tal coisa, ou até o Espírito Santo. Comigo já aconteceu várias vezes do Espírito Santo dizer vai lá e entrega um recado para tal pessoa. E eu achar que é a minha carne. E eu lutar com aquilo ali dias e mais dias como Jonas, né? Porque ele diz que cada um de nós tem um pouquinho de Jonas. A gente luta contra as coisas de Deus, às vezes achando que a gente, que é aquilo que a gente que quer fazer, aquilo ali que é a nossa carne que quer. Não, mas quando é Deus, a gente sente que é diferente. Sim. Quando é Deus, aquela voz, ela não para. O Espírito Santo fica, tá vendo, filha? Tudo vai se encaixando, né? Vai se encaixando. E daí a gente, por que eu demorei tanto pra entregar aquela mensagem? Era tão simples, né? Era só entregar. Só que a gente, às vezes a gente teme por várias coisas, né? A gente teme por não ser Deus, ser um achismo, né? E às vezes daquilo que a pessoa vai achar sobre aquilo que a gente falou. Mas na verdade o que a pessoa vai achar é ela e Deus. E sobre o que Deus manda a gente falar é Deus e a pessoa. Pronto, né? Sim. Glória a Deus, se foi Deus vai se cumprir, se não foi, não vai se cumprir. Então, glória a Deus. Então, uma das coisas é não tarda em cumprir, em se apresentar a Deus para cumprir o seu chamado. A segunda coisa de lição, né? Se Deus disse, se curve, que nem o rei fez, eu achei lindo. O rei se curvou, né? Se quebrantou, se prostrou, se humilhou. O rei, gente, o rei, ele já tinha tudo, né? Ele governava a cidade, né? Reinava na cidade, né? Mas ele ouviu a voz, ele temeu a Deus. Tinha 120 mil membros daquele reino, né? Do povoado ali, 120 mil. Pensa bem, ele não hesitou, simplesmente ele decidiu obedecer, decidiu se sacrificar, decidiu jejuar, botou toda a cidade para jejuar, todas as pessoas, animais, cobriu com um saco de pano como forma de humilhação. Então, a primeira coisa é, não fuja do seu chamado. A segunda, se humilhe diante da presença do Senhor. E a terceira coisa, não tenha orgulho. Como Jonas, se alegre com a bênção do próximo. Né? São essas 3 lições da minha parte, assim, que eu vejo, que eu tenho mais. Ela tem mais, ela vai pontuar. E se alegre com a bênção do próximo. Não é só Jonas, né? Jonas, na verdade, ele não se alegrou. Mas a gente tem outros personagens na Bíblia que se alegrou com a bênção do próximo. E por isso Deus decidiu abençoar mais ainda essa pessoa. E eu também tenho testemunho sobre isso que Deus fez, eu vejo nas vidas de outras pessoas, quando a pessoa se alegra, Deus é fiel, Deus vai lá e faz muito mais. Deus tem prazer de entregar, de abençoar aquela pessoa que está grato, que está alegre com a bênção do próximo. Então, são essas 3 lições da minha parte, que é não fuja do seu chamado, se humilhe diante da presença do Senhor, como rei, né? E o terceiro, se alegre com a bênção do próximo. Porque você se alegrando, você é o próximo a receber a bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Eu acho que o primeiro
Em três, né? Em três. Pelo menos O três. primeiro Tem muitas lições. A gente tem que plantar a semente onde a gente for. A gente não sabe o que a pessoa passou, por onde a pessoa passou, o que a pessoa está enfrentando. A gente tem que plantar a semente. Que nem Deus descreveu, né, que aquelas 120 mil pessoas, eles não sabiam o que era Deus, quem era Deus. Isso mesmo. Eles aprenderam com Jonas. Isso mesmo. Entendeu? Então a gente tem que plantar a semente por onde quer que a gente vá. Isso. Que as pessoas possam ver que somos usadas pelo Espírito Santo, né? E a gente está sendo para passar a mensagem, né? Segundo, não sermos teimosos. Que se a gente é teimoso, a gente passa muito mais trabalho, né? Jonas passou por muita coisa. Jonas passou por muita coisa até chegar. Essa parte aí. Né? E eu acho que é não sermos teimosos, né? Glória a Deus, vai ser chamado. Eu falo de novo do orgulho, né? Eu sou, eu posso, né? Mas não é assim. É Deus que pode. A gente só é alguma coisa porque Deus faz na nossa vida. Senão a gente não é nada. Isso mesmo. A gente é o pó mesmo. É. Deus é o nosso sopro da nossa vida, né? E que a gente tenha sabedoria, né? Para buscar mais também a palavra. Quem quiser ler a história completa, né? Tem na Bíblia, tem Bíblia online também, né? Que hoje em dia é bem mais prático também. Tem no Google também toda a descrição, os pontos principais. Tem as histórias. Tem aqui conosco agora também, né? Glória a Deus. De preferência, assista com a gente. Estamos ensinando também, mas estamos aprendendo também. A gente aprende muito, né? Em nome de Jesus. Que cremos, né? E eu fiquei muito impactada com isso. Eu sempre fico. Toda vez que eu leio Jonas, eu tiro algo novo, né? Eu tiro algo novo. Mas eu digo assim, né, que a gente nunca se esqueça, né? Todas as menções de pessoas na Bíblia, todas elas têm uma finalidade na nossa vida. Todos os livros, né, que tem na Bíblia, ele traz coisas dos dias de hoje que a gente passa, que a gente vive, né? Isso mesmo. A Bíblia é o livro mais atualizado do mundo. Né? Pode tentar escrever um livro hoje, ele vai passar uns anos, se não for um contexto bíblico, vai passar uns anos e vai se desatualizar. Mas a Bíblia, ela é a mesma, né? A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de encerrar, tu? Tem mais algum? E a gente então encerra. Ali tem uma pessoa. A gente encerra então esse podcast dizendo que a gente aprende que nós não podemos desistir, né, do nosso chamado. Se Deus nos chamou, Ele é fiel e justo para completar a boa obra. Né? Então Ele é fiel. E outra coisa, e nós queremos que tudo é possível para quem crer, né? E nada é impossível para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode, como na Bíblia está escrito, que se a gente se esconder dentro de uma caverna, não tá com essas palavras, né? Essas são as palavras que eu tô trazendo aqui, mas tá escrito na Bíblia que se formos subir lá no mais alto da montanha, lá Deus está. Se descermos pro mais baixo do abismo, mais profundo do abismo ou do mar, lá Deus está. Então, lá no meio do mar, aonde que a gente quer, aonde a gente quiser ir, numa caverna, perdão, aonde a gente estiver, a gente não tem como se esconder de Deus. Nós não temos como se esconder dos olhos de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, os justos e os injustos, né? Os ímpios, os gentios, a todos, né? E sobre justo, a Bíblia também diz que não há um justo sequer. O único que houve, que existiu, foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas a partir de Jesus, nós temos esse grande modelo de homem, né? Jesus Cristo de Nazaré, para nos ensinar. Não como uma religião, né? Não como uma parte religiosa, mas como alguém né? Porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne, agora entrando num outro contexto, mas para falar a mesma coisa, né? Que o verbo se fez carne, então vem Jesus, né?
se materializou, se fez carne para nos entender e para nos mostrar como fazer. Então, se Jesus fez e conseguiu, quer dizer que é possível para nós. Nós também temos chance, nós também vamos conseguir, em nome de Jesus, né? Então, é isso que eu quero dizer, essas são as minhas palavras. Mas tem muita mensagem. Muitas mensagens. E para dizer que ainda há esperança, não importa o que está acontecendo, porque tudo se volta para os nossos. A gente traz a palavra, a gente puxa da Bíblia para fora, para a nossa realidade, e diz assim, e a gente quer dizer assim, então, não importa a situação que você está vivendo, você pode se sentir como Jonas, lá dentro da barriga da baleia, lá no mais profundo do oceano, né? Você pode estar se sentindo no fundo do poço, você pode estar se sentindo, sei lá, pode ter alguém que esteja assistindo que está se sentindo com depressão ou está no início de uma depressão, está se sentindo injustiçado às vezes, caluniado, entristecido, não está se sentindo com valor, alguém não está te valorizando, enfim, são tantas as situações, né? Você pode estar se sentindo como Jonas lá no fundo daquela baleia. Talvez você realmente foi rebelde, se rebelou contra Deus. Está fora do caminho, está fora do propósito, está sofrendo por isso. Porque todo aquele que se desvia do propósito, ele sofre. Porque não tem como ele se dar bem se ele está fora. Mas nós não estamos aqui para te julgar. Nós estamos aqui para te dizer o seguinte: se você saiu do propósito, seja qual foi o propósito que Deus te colocou, então hoje é o momento, é a hora de você voltar ao caminho, voltar à essência, voltar ao primeiro amor e voltar a ouvir a voz de Deus e se alinhar. Bom, se Deus já te disse, você sabe. Então volte, não te demore, mas volte para a presença e obedeça a Cristo. Porque se você fizer diferente, não vai dar certo. Quem te fala isso aqui, ó, a palavra de Deus, não vai dar certo. Então volte para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como fugir. Não tem para lado, não tem. Jonas não tinha para nenhum lado para correr. Ele estava dentro da barriga da baleia. Bom, ele estava encurralado, na verdade. Ele estava preso ali. Não tinha o que fazer, a não ser clamar a Deus. E ele clamou e Deus ouviu. Então ele sai daquele peixe, ele saiu da barriga para poder cumprir o propósito e chamar. E assim na sua vida, assim na minha vida, assim na vida da minha amiga. E se você não sabe, eu tô no caminho certo, não tô. O Espírito Santo vai te falar. Amém. O Espírito Essa Santo, é a grande verdade. ele vai te mostrar. Ele mostra pra gente, ele convence, ele nos julga e ele que faz tudo, né? E a gente tem que estar pronto e preparado, né? Pra nos humilharmos, né? E pedir pra Deus ser misericordioso conosco, né? Amém. Dessa forma. E queremos que você também venha participar mais do nosso podcast, né? Participar com o seu like aí, pode curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal pra gente começar a fazer ao vivo. Isso. Né? Que vai ser bênção em nome de Jesus. A gente quer convidar mais alguns participantes, a gente vai fazer uma leitura e um convidado, né? Pra gente aprender e também ouvir os testemunhos, né? Isso mesmo, pra ser diferente. Porque a gente precisa viver para ver o impossível. Aleluia, é isso mesmo. Cremos nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Encerramos hoje nossa participação, né? No nosso podcast. Com uma oração, né? Vou pedir para iniciar a oração e eu te acompanho. Em nome de Jesus. Então a gente vai pedir para você que está do outro lado da linha, colocar a mão no seu coração. Se essa palavra falou contigo, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo, amém? Senhor Jesus Cristo de Nazaré, neste dia, Pai, eu te peço. Sim, Senhor. Se porventura eu me desviei do caminho, eu me desviei do teu chamado, Senhor, se porventura, Senhor, eu desobedeci se eu desobedeci a tua voz, o teu comando, então, Senhor, me traz de volta, Senhor, para o eixo, me traz de volta para o caminho, Jesus. Em nome de Jesus. Não me deixa viver perdida por aí. Não me deixa, Senhor,
me desviar do teu caminho. Não me deixa me desviar do teu propósito. Alinha hoje a minha vida à vida do Senhor. Pois só o Senhor tem a vida que eu preciso. Só o Senhor que tem as respostas que eu preciso. Só o Senhor que tem tudo que eu preciso. Então hoje, Senhor, faz acontecer o milagre que eu tanto espero, que eu tanto procuro, que eu tanto te peço, em nome de Jesus. E eu te prometo, Senhor, te dar toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senti uma paz nessa oração. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Se a gente não ficar falando, a gente tem muita coisa pra conversar. Glória a Deus. É verdade. Aí seria... Mas vamos encerrar hoje. Vamos... Muito bom estar na presença, sentir a presença. Sim. E hoje nós encerramos. Queremos convidar você a compartilhar, né? Que a gente já deu falou. Teu like. Compartilha. Se inscreve no nosso canal também. Vai ser bênção. Cada dia mais e mais. E esperamos vocês na próxima terça-feira. Até a próxima. Deus abençoe.